Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós temos mais uma live do Ponto Crítico. Cada semana nós temos um convidado para discutir temas importantes e relevantes. Amanhã a gente vai ter uma emissão extra com o secretário de Saúde de Catalão. Muitas notícias sobre Bom Dia Aonde. Bom dia, Felipe, Fausto, Pablo, Gustavo, Emiliana. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Podem me dizer se o áudio está ok, se estão me escutando bem. Fran, muito obrigado. E amanhã então nós vamos ouvir o secretário de Saúde de Catalão, Belomar Rios, às 8h30 da noite. Hoje nós vamos falar com o Júnior Caritel, que é de Uberlândia, na verdade é um goiano, a gente vai saber daqui a pouco, a gente vai saber um pouco mais sobre ele, né? Vamos esperar aqui, Júnior, já te chamo, vamos esperar chegar mais gente aqui, que bom, muito bom. Emiliano tá aí. Emiliano amanhã, Léo que me ajuda tanto, muito obrigado, Léo, Marcelo, Flávio Azevedo, consultor. Tanta gente para poder agradecer aqui, que dá suporte, que incentiva muita gente mesmo, né? Cada semana, então, com esse projeto, com a ajuda de vocês, né? O Léo sempre me ouvindo, né? O Léo sempre me auxiliando. Wesley, muito obrigado também, Wesley. Bom, vou chamar para cá, então, né? Para a gente poder começar. O Júnior, cadê? Acho que está por aqui. Vinícius também. E aí, Vinícius? O Júnior que é do Virei chegar aqui. Oi, Júnior. E aí, Renato, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo Seja jóia. bem-vindo. Muito obrigado. Muito Tá me obrigado ouvindo pelo bem? convite também. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Agora, quando começou o compartilhamento de live, deu uma mudada no som, mas eu tô te ouvindo bem. Ah, então bom. Júnior, seja bem-vindo. Eu colhi aqui algumas informações sobre você e, na verdade, eu queria começar essa live. Tem gente que sempre acompanha pedindo desculpa para as pessoas, porque eu costumo, quando o convidado está falando, eu costumo olhar para baixo, né? E hoje eu vou ter, para ler minhas perguntas, hoje eu vou ter a oportunidade de falar com um profissional que é jornalista, e eu não sou, eu sou historiador, né? Não tenho a menor pretensão de ser jornalista e nem de ocupar o devido lugar dos jornalistas. A minha sobrinha, que você acho que conhece, a Larissa, é Conheço. jornalista, e eu respeito muito o trabalho dos jornalistas, né? Então, se me permita, eu vou pedir desculpas para você, se me permita, só para poder ler que você é jornalista formado em comunicação social, em especialização em jornalismo pela Unipri. Eu achei legal saber que você é goiano, de Cristalina, mas está há Isso. 10 anos em Uberlândia. Passou já pela Band Triângulo, está na TV Paranaíba, que é da Record, na Rádio TV Universitária, que é da TV Cultura, e tem um fenômeno na internet que se chama Virei Jornalista, que tem só 77 mil seguidores, e no Facebook 150 mil seguidores, né? Boa noite, fale um pouco de você agora. Boa noite. Eu acho que o José falou tudo já. Bom, muito obrigado pelo convite. Quando você me mandou a mensagem, eu achei o máximo. Nossa, que honra, né? Poder compartilhar um pouquinho de história, contar um pouco do Virei Jornalista, também sobre a minha profissão. Bom, como você acabou citando, eu sou de Cristalina, Goiás, e quando me despertou essa vontade de ser jornalista, eu estava lá em Cristalina ainda, e era naquele momento dos blogs, né? Eu tinha feito um blog da minha cidade, e eu postava notícias de uma maneira muito assim, muito simples, né? O que acontecia na cidade, eu ia lá, postava uma notinha, e aquilo foi me despertando aquela vontade de ser jornalista mesmo, de fazer uma especialização. Foi aí que eu decidi me mudar para Uberlândia, eu tenho parentes aqui. Fiz faculdade e aqui tô até hoje, né? Comecei fazendo estágio e aonde eu comecei a estagiar, ainda estou trabalhando até hoje, fui efetivado, depois passei por outras empresas, né? E quando eu estava terminando a faculdade, em 2014, foi
no próximo ano, no ano seguinte, na verdade, em 2015, foi quando eu tive a ideia de criar o Virei Jornalista. Eu falava assim, tô sentindo falta de alguma coisa. E olha que eu trabalhava como produtor na TV universitária e eu trabalhava como web writer no IP da TV Vitoriosa, que era Aham. um site de notícia também. Foi quando eu passei pela TV Vitoriosa. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, tô me sentindo estagnado. E foi quando eu criei o Virei Jornalista. E eu acho que deu certo, né? Até hoje, já completou 5 anos, desde 2015. Eu acho que tem dado muito certo, né? É, O Virei Jornalista, para quem está acompanhando aqui, talvez não conheça, é um perfil no Instagram. Ele nasceu primeiro no Instagram ou no Facebook? foi tudo junto. Quando eu começo a fazer Aham, alguma coisa, eu falei assim, vamos fazer o Instagram, o Facebook e o Instagram, tudo junto. Eu comecei a alimentar mais o Facebook, porque naquela época, em 2015, o Facebook ainda estava mais bombado. Era aham. uma rede social onde todo mundo estava, todo mundo compartilhava. Depois que ele foi morrendo aos poucos, ainda o Facebook está sobrevivendo, né? Graças aos grupos, graças às páginas. Mas eu comecei a publicar bem mesmo, foi no Facebook. Eu compartilhava poucas coisas no Instagram. Mas depois a coisa foi invertendo. O Instagram que foi dando certo, foi me dando mais retorno, foi me dando mais proximidade de outras pessoas, de outros jornalistas, e aí virou o que virou hoje. Só para dizer para quem está nos acompanhando também, que a gente faz alguns momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o Virei Jornalista, nós vamos conhecer, na verdade, um pouco mais do seu trabalho. Depois, nós vamos passar para algumas perguntas, inclusive perguntas que eu recebi de pessoas de Catalão, que sempre acompanham e mandam perguntas também. Inclusive, porque o Benevides está perguntando sobre a agressão em Barbacena. Daqui a pouco a gente vai comentar isso também, né? Aham. Para quem é do universo do jornalismo, esses nomes que eu vou falar são bastante conhecidos, né? Maurício Ricardo, Guga Chakra, que é o correspondente da Globo News em Nova York, o Felipe Ciani, que era Globo e foi para a CNN agora, o Léo Dias, né, que é colunista, digamos, colunista social, uma espécie de colunista social, são nomes que, revirando o seu Virei Jornalista, são nomes que seguem a sua página, né? São nomes de peso, né? Portanto, eu vejo também sempre que a Leilani Neubert, que é uma pessoa que eu acompanho, desde Rede Globo até Globo News, né? É uma pessoa Sim. também que curte as suas postagens. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas até Padre Fábio de Mello já repostou coisa sua, é isso ou não? Foi. O padre Fábio de Mello também segue a página e já repostou algumas publicações. Acho que umas duas já, se não me engano. Ou seja, isso comprova, na verdade, a grandiosidade do projeto, né? Mas para a gente entender qual que é a proposta do projeto. Uma vez que você posta ali, por exemplo, a gente poderia dizer bastidores do jornalismo, mas também você consegue muitos vídeos, né? Até isso, uma curiosidade para saber assim, como você consegue esses vídeos. Então, a primeira coisa, qual que é a proposta, qual que é o seu pensamento, o que você espera com a página e como você consegue tantos vídeos? Olha, quando eu comecei, a intenção era só memes. Era só uma válvula de escape para a gente se divertir com a profissão, para o jornalista se distrair. Mas aí foi tomando uma proporção e eu fui vendo que eu poderia usar outras pautas, né? Não só memes, mas como os bastidores. E a página foi também se tornando um canal para cunho social. Então, eu já levei, ainda levo pautas sérias, que até é de uma das perguntas aí, que foi o caso de agressão do cinegrafista hoje lá em Barbacena. E eu fui vendo que isso foi tomando uma força e as pessoas foram pedindo isso. No começo, Renato, eu procurava, né, o que tinha de notícia no meio jornalístico. Depois aquilo foi mudando. Eu fui recebendo essas sugestões, né, com o tempo. Então, a caixa do inbox do Facebook sempre tinha coisa, ainda tem. No direct eu recebo muita coisa. Hoje, muita gente tem meu contato do WhatsApp, passa também muita informação para mim. Esse caso de Barbacena foi um exemplo disso hoje. Na hora que eu recebi de uma pessoa, e era mais ou menos umas 3:30 da tarde, eu achei um absurdo, né, o que aconteceu, a agressão, né, contra a equipe. E depois eu falei assim, eu tenho que postar isso. E na hora eu estava na rua. Eu falei, olha, eu tenho que chegar em casa, ver um pouco sobre o que está acontecendo, né, colher essas informações para não colocar coisa errada. E aí eu fui recebendo mais coisas na minha caixa de direct sobre o mesmo assunto. Então, as Aham, pessoas já sabem que o Virei Jornalista virou um canal de apoio e de comunicação mesmo para os jornalistas, né? É uma, aham.
como é que eu posso dizer? É um canal mesmo, como eu estou dizendo, onde as pessoas estão ali esperando a minha resposta, né, o meu posicionamento. Às vezes eu tento ser mais neutro para não causar tanta polêmica, mas tem hora que não dá. Pela situação que a gente está passando, principalmente no nosso governo, tem hora que não dá para a gente ficar calado, não se posicionar. E voltando à sua pergunta, eu comecei como uma página de memes, porque antigamente só tinha o Jornalismo da Depressão, que era uma página humorística, né, voltada para jornalistas. Depois eu fui recebendo esses vídeos de erros de gravação, situações inusitadas ao vivo, e depois foi tomando esse cunho social, E, que é essa e o mistura mais hoje, né? interessante, e o mais interessante é porque exatamente você tem ali momentos de ao vivo, né? Então, assim, o surpreendente é que as pessoas, na verdade, por vezes estão gravando na hora certa, no momento certo, para te mandar alguma coisa que aconteceu ao vivo na televisão, que alguém gravou e te mandou, né? Você se lembra de algum, assim, dos que você já postou ali, de algum em especial, assim, desses momentos, digamos assim, surpreendentes que aconteceu ao vivo? De ao vivo mesmo. Você citou a Leilani Neubach? Quando um vídeo, um jornal que ela estava apresentando e o celular dela tocou bem na hora, eu acho que foi Eu minutos vi. depois, Renato. Minutos depois que aconteceu aquela situação com ela, do celular tocar ao vivo, o pessoal já me mandou o vídeo. Eu disse, não, eu tenho que postar isso. E depois ela gravou um vídeo falando o que aconteceu, que ela disse que esqueceu o celular sem colocar no silencioso. Então, são essas situações assim que eu nunca me esqueço, porque teve resposta do jornalista. A Leilane mandar Ah, um vídeo só para eu virei jornalista, eu fiquei assim, honrado. Nunca esperava que ela ia me mandar um vídeo. Igual você comentou aí do padre Fábio de Mello, quando ele compartilhou uma publicação do Virei Jornalista. Marcelo Tais também a mesma coisa, fez isso. Eu achei muito bacana ter esse reconhecimento, sabe? ô, Júnior, então, para reforçar, então, a sua proposta não é, digamos, uma proposta séria, e sim fazer uma brincadeira com o que chega para você. É isso? A princípio era. Hoje eu percebo que as coisas mudaram e eu tenho que tomar uma atitude mais séria. Nem tudo eu posso brincar. Nem tudo é como há Aham. 5 anos, como foi há 5 anos. Eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas legendas, sabe? Tudo que eu posto, eu tenho que pensar 2 vezes antes de postar e antes de fazer uma legenda. Eu, Porque isso eu gera quero, uma polêmica, inclusive, né? Oi? isso, eu quero, inclusive, comentar isso com você, porque também acompanhando o seu trabalho. No dia 27 de março, você fez uma postagem sobre um repórter dos Estados Unidos que estava fazendo uma participação de casa nesse tempo de pandemia, em que ele estava de cueca, né? Ali naquela postagem, tudo ok. No mesmo dia, você fez uma postagem sobre uma repórter com pijama. E aí, nos bastidores do Jornal Nacional. E aí, os comentários que se seguiram ali foram muito raivosos, né? No dia 30 de abril, você posta um esclarecimento e desativa, inclusive, os comentários, né? A minha pergunta é exatamente nesse sentido, né? Quer dizer, qual que exatamente reforçando o seu propósito, uma vez que eu suponho que a postagem da mulher com o vestido e aí a brincadeira com o pijama, ela tinha um cunho de brincadeira, mas que ela acabou tomando nos seus seguidores uma interpretação um pouco raivosa. E aí vale colocar que, no caso, se tratava de uma mulher e, do outro caso, se tratava de De um um homem. homem, né? Eu queria te Uhum. ouvir, na verdade, qual a interpretação que você faz em relação a isso? Se eu te falar que eu levei na mesma consideração que o homem estava fazendo um ao vivo, né, como muita gente conhece, de pijama, e aí eu não poderia falar a mesma situação com a mulher. Então, teve muita gente que saiu em defesa, e eu concordo em partes, né? Mas eu discordo pelos comentários de ódio. Acontece muito, mas a gente tem que saber relevar. Mas o que acontece? Quando eu postei aquele homem lá, ele tava lá só de bermuda, né? De pijama. Ok. Todo mundo achou engraçado, inusitado. E quando eu comentei sobre uma mulher possivelmente estar de pijama no Jornal Nacional, e muita gente levou isso a sério demais, né? Falando que eu estava criticando a roupa que ela usava, eu parei muito para pensar assim, será que eu estou fazendo errado? Né? Será que... Eu fiz essa comparação.
mas por que que o homem poderia e a mulher não, né? Mas eu parei muito para pensar e falei assim, cara, o importante é não criticar ninguém, né? Independente da situação. Eu acho que a gente está passando por um momento em que a gente tem que pensar em tudo que a gente está postando, comentando, porque isso gera um, uma polêmica muito grande e eu posso estar ofendendo alguém. Por exemplo, aquela mulher ela não foi exposta, ninguém sabe quem é ela, né? Quem é de fora não sabe quem é ela que estava ali na imagem, mas ela pode ter se sentido incomodada, né? Então, eu reconheço que eu posso estar errado, mas ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas estão muito raivosas na internet. Então, tipo assim, não estão perdoando mesmo quando acontece isso. Mas o motivo de eu ter feito aquele post com uma frase, eu ter ocultado os comentários, não foi por conta da mulher do pijama, não. Foi porque eu postei um vídeo da apresentadora da CNN fazendo um coraçãozinho, e aí, coração com as mãos, e aí entrou a imagem do Bolsonaro e ficou engraçado, né? Ficou engraçado, ficou parecendo que era o coração para ele. Mas quem trabalha em televisão sabe que aconteceu, que o coraçãozinho que a apresentadora estava mandando era para a equipe dela. Quem trabalha com televisão sabe que acontece esses cortes, né? E aí o pessoal, né, caiu matando. E eu falei assim, gente, a página não é mais a mesma de quando começou, de 4, Porque 5 sua página anos. não se comunica, porque sua página não se comunica mais só com quem faz televisão, certo? Quando, por exemplo, nós que somos comuns, nós que somos cidadãos comuns, não somos, eu quero dizer, do meio jornalístico, nós não vamos fazer essa interpretação se não houver ali uma explicação, né? Então, no caso, por exemplo, também vi essa postagem em que, na verdade, a fala do Bolsonaro, quando cortou de volta, para ela estava fazendo um coração, que supostamente, você explicando agora, talvez ela estivesse fazendo para alguém de dentro do estúdio, né? Sim, sim. Mas para as pessoas que não entendem esse processo de corte e volta, na verdade, isso pode ser, às vezes, perigoso, não? Uhum. Sim, é perigoso. E hoje eu tenho que ficar explicando o que está acontecendo nos bastidores, porque tem muita gente ali que é admirador do jornalismo, mas não sabe de fato o que acontece nos bastidores. E foi o que aconteceu. Mas o que me surpreende é que as críticas, algumas críticas desse vídeo, foi de pessoas que estão no jornalismo, que trabalham com televisão, né? E aí foi quando eu fiz a postagem, que eu ocultei os comentários, dizendo a página desse jeito vai acabar perdendo a essência. E realmente muita coisa mudou, Renato. Muita coisa que eu fazia de comentário antigamente, eu não posso fazer hoje, porque as pessoas vão entender que aquilo ali é um preconceito ou é uma crítica muito severa, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha legenda. Hoje, quando eu fiz a postagem da Damares, da ministra Damares, eu pensei assim, olha, vou fazer uma legenda crítica, né? Porque assim, a gente está em meio à pandemia, onde não pode aglomerar. Aí o Ministério da Cidadania faz uma campanha para encontrar, para fazer encontros, né? A criança que fizer a máscara mais bonita vai encontrar com a ministra e com a primeira-dama. Gente, em momentos de pandemia, eu acho isso errado, né? É a minha opinião. Então, acaba que a página também gera uma opinião, gera uma crítica. E é isso que eu tento fazer. Isso, e eu quero insistir nisso, né? Eu quero insistir em o que é, na página, no seu trabalho, opinião e o que é fato, né? E eu te conto até o que aconteceu na minha casa hoje, na hora do almoço. Eu tenho um filho de 11 anos, e aí Martim me perguntou se eu entrevistaria o Bolsonaro. Quem me acompanha nas redes sociais sabe a posição que eu tenho em relação a esse governo, né? E aí eu disse para ele que se eu fosse jornalista, sim, eu adoraria fazê-lo porque é fato, né? Ir atrás do fato, né? Como cidadão, como pessoa, eu tenho opinião, e como opinião, não, né? Então, eu disse para ele que nós precisamos, sobretudo, nos preocupar com o que é fato e o que é opinião. Você também não acha que é perigoso, então, quando na página existem, na verdade, essas duas posições, porque talvez nós que estejamos aqui acompanhando não sejamos capazes de interpretar? E você chega a pensar sobre isso, como você está fazendo agora? Você acabou de falar, na verdade, que você passou a ter mais cuidado. Em função dos comentários ou em função da sua formação, da sua conduta, do seu aprendizado? Não, nem foi pela questão da formação, não. Foi porque a página, desde o início, foi uma válvula de escape para mim. Porque o que eu não posso falar na empresa onde eu trabalho, eu estou tentando trazer aqui na minha página, que querendo ou não, influencia.
tá ali com mais de 70 mil seguidores, ela tem uma certa influência. Então, ali eu estou mostrando um pouco da minha opinião. Às vezes tem publicações que eu sou neutro, eu preciso ser neutro. Agora tem umas coisas que não dá para passar. E se eu tenho essa ferramenta, eu estou tentando mostrar o que eu acho, qual é a minha opinião e o que, que deve ser feito. Em relação ao governo, quando a gente volta a falar do governo, a gente está passando por um período onde a classe jornalística está sendo muito atacada. E se eu não me manifestar, eu estou achando que eu não estou fazendo o meu serviço de jornalista, sabe? Mesmo dando opinião. Eu acredito que o Virei Jornalista hoje é um canal para os comunicadores, para eles desabafarem, se expressarem. E hoje o que aconteceu, principalmente com o cinegrafista, é uma situação dessa. Então, se eu não postar um vídeo onde um profissional da minha área foi atacado, tá parecendo que eu não estou apoiando a minha classe. E hoje o Virei Mas Jornalista... então eu aproveito... Pode falar. Desculpa, pode terminar. Não, eu falei assim, e hoje o Virei Jornalista é uma das páginas, acho que, do meio jornalístico mais seguida, né? Pelos profissionais. E eu acho que eu tenho essa missão. Quando acontece alguma coisa desse tipo, como aconteceu hoje, está acontecendo diariamente, eu vejo que eu tenho que me posicionar. Júnior, mas nessa linha ainda, eu vou usar uma entrevista que o Alexandre Garcia deu. Alexandre Garcia, né, que tem sido polêmico nos últimos tempos, ele deu uma entrevista para a CNN, e nessa entrevista, foi no dia 16 de maio, nessa entrevista, ele disse as seguintes questões, né? Há 2 décadas, ele afirmou, há 2 décadas eu fui na UNB, o professor falou que ensinava militância para os alunos, né? Ele, Alexandre Garcia, chama o trabalho de jornalismo atual de militância, né? Ele acha, por exemplo, que há uma fala, né, comprada, né, de complô, na verdade, ele chama de complô, né, dentro da imprensa, né? Como você, então, vê isso, já que a gente está ainda nessa linha do é opinião ou é fato, e de que forma esse posicionamento da imprensa tem colaborado para esse clima de animosidade contra jornalistas e contra veículos de comunicação? Você concorda com o Alexandre Garcia? Muitas perguntas. Não concordo. E por incrível que pareça, quando eu ouço você falando isso, citando isso que ele disse, eu me lembro da polêmica que aconteceu com a Juliana Morrone, né, na conversa vazada, no áudio vazado que teve dela com o Camarote, dela falando que ela não sabe o que aconteceu com o Alexandre Garcia. E realmente a gente para pensar por que ele vai contra a maioria. Porque, pelo que eu vejo, está todo mundo ali tentando se unir, porque a classe jornalística não é tão unida quanto parece. Tem muita gente ali que não se une, né? Não briga pela causa. E o Alexandre Garcia, ele está indo contra. Eu vejo isso, que ele está indo contra a classe. A gente está sendo atacado todo santo dia. Eu fui fazer uma publicação agora, essa da Damares, por exemplo, lá no Facebook, que é um público totalmente diferente, muitas pessoas chamaram a página, o Virei Jornalista, de página lixo, igual tá chamando a Globo lixo. Por exemplo, aí a gente não pode fazer uma crítica que essa pessoa, ela pode estar errada, que aí eu já sou lixo, a página já é lixo. Entendeu? Como é que tá o discurso de ódio, a violência entre essas pessoas, o discurso de ódio mesmo. Eles estão militando e falam que o jornalismo milita. Entendeu? Eles mesmos falam. Inclusive, ele está dizendo, inclusive nessa entrevista, ele disse que a classe jornalística não está satisfeita e, por isso, tenta inviabilizar o governo, né? Ou seja, na verdade, claramente, ele está dizendo que deixou de ser jornalismo e passou a ser militância, né? E até me chama muita atenção quando ele diz, por exemplo, porque o Alexandre Garcia já tem um pouco de idade, né? Quando ele fala, por exemplo, que ele foi ao UNB, ele está dizendo de coisas de pelo menos 30 anos atrás, né? E de que forma isso se transformou ao longo do tempo, né? Quer dizer, vamos, na verdade, resgatar a sua formação. Sua formação se deu em Uberlândia e numa instituição privada, uma realidade completamente diferente das instituições públicas, né? Mas você via ali dentro, com os seus professores, essa orientação de... a notícia precisa ser tratada de acordo com as suas crenças?
Então, eu falo para você que eu acho que eu peguei mais essa referência trabalhando na prática. Porque minha faculdade, onde eu estudei, que foi na Unitri, foi muito técnico. Não é teórico como a UFO, né? Que a gente tem a Universidade Federal de Uberlândia, que tem o curso de jornalismo, e pelo que eu vejo, quem se forma na UFO tem a teoria mais embasada. Lá na Unitri, não, foi mais na técnica mesmo. E assim, eu acho A que eu técnica que fui você se refere à de fazer, a a de reportagem, fazer, exatamente. aham, Tipo assim, o do editar, de editar, o editar, repórter, de cortar. aprender a como ser repórter, como se posicionar, como fazer pergunta e tudo mais. E na UFO, que é a Universidade Federal de Berlândia, é mais na base do livro mesmo, no teórico. E eu acho que na universidade tem mais essa influência, acredito, posso estar errado. Mas o que eu tive, a minha formação numa universidade privada, não tive essa influência assim, dos meus professores. Isso eu fui adquirindo com o tempo, sabe? Aham. A gente tem uma pergunta aqui do Léo, Leonardo Aires, que é um colaborador do meu projeto, cientista político, cientista social, e aí ele pergunta também nessa linha, né? Você como jornalista tem se sentido mais coibido em fazer jornalismo? E aí a gente conecta essa pergunta dele com a agressão que ocorreu hoje em Barbacena Barbacena. a um cinegrafista, não é isso? Uhum. Cinegrafista da Globo, não é? Na verdade? Isso. É. Em que de fato o agressor desferiu socos, chutes no cinegrafista. A gente tem o caso, por exemplo, da repórter em Brasília, que acabou levando uma bandeirada de uma manifestante. A gente teve aquele episódio também, numa manifestação também em Brasília, de ataque à repórter e à cinegrafista. O que você tem sentido, na verdade, em relação a esse perigo cada vez maior? Olha, eu como produtor de conteúdo, que eu tô ali todo santo dia, colocando alguma postagem no Virei Jornalista, eu percebo que tem aparecido mais apoiadores do governo que vão contra as publicações do Virei Jornalista. Né? Já recebi mensagens no direct, comentários nas próprias publicações, criticando, com discurso de ódio. Mas na rua e no trabalho eu não tenho sentido isso porque eu fico na redação. Mas eu tenho colegas, repórteres, que estão na rua e que não são da Rede Globo, que estão se sentindo oprimidos. É muito triste a gente falar isso, mas colegas de profissão, repórteres da afiliada da Band, da Record, que estão indo para a rua e que estão recebendo olhares tortos de outras pessoas na rua. É muito triste isso. Acabou aquela fase em que o jornalista era visto com admiração pela população. Hoje tem muita gente olhando torto um jornalista, falando assim, o que esse jornalista está fazendo aqui? O que esse repórter quer? Entendeu? E isso Na tudo, eu verdade, falo que é uma influência do que está acontecendo hoje no nosso país. Na verdade, há um discurso crescente contra várias profissões, né? Então, contra professor, contra médico, contra cientista, contra o próprio político, contra jornalista e assim por diante, né? Nós temos, na verdade, isso tem preocupado bastante, né? Mas você que está em Uberlândia, digamos que você está afastado do que é a grande mídia lá em São Paulo e Brasília, no sentido da atuação dessas cadeias de imprensa, né? Apesar de você pertencer a uma rede que também tem aí seu posicionamento, que é a TV Record, inclusive aliada do governo, né? Mas de que modo você vê o tratamento da notícia dentro dessas redações como uma orientação, por vezes, conectadas a interesses desses grupos de mídia? Você não acha, portanto, que os grandes grupos de mídia cavaram o que talvez hoje esteja acontecendo? Ou você acha que realmente é só culpa do governo, só Não, culpa do Bolsonaro? acredito que cavou, sim, muitas delas. E com a esperança de não... Como é que eu posso te dizer? Não se prejudicar com o governo. Acho que é isso, que é a palavra certa. E acabou que transformou no que está acontecendo hoje, né? Eu vejo até que a Record, pelo menos lá na rede, né? Ela tem mudado um pouquinho o posicionamento dela.
Eu tenho acompanhado o Jornal da Record. Antes, era um jornal onde eles tentavam passar o tempo todo notícias boas do coronavírus. Hoje, como a situação está muito pesada, a gente é o terceiro país com maior número de mortes, a Record tem feito matérias mostrando o lado triste da situação do coronavírus. É uma herança, né? Eles tentaram apoiar o governo, hoje eles estão tentando correr atrás desse prejuízo. A Band é um exemplo disso. A Band já fez 2 editoriais criticando o governo. E no começo, quando o Bolsonaro entrou no governo, era uma emissora que apoiava, né? Hoje, ainda tem ali os programas do Datena, o programa do Lacombe, que é um programa totalmente de direita, como se diz, né? Que está ali apoiando o Bolsonaro, mas o jornalismo da Band já tem outro pensamento. Júnior, Não tem como passar pano. Júnior, então isso não confirma a fala do Alexandre Garcia? É militância e não jornalismo? Acaba que é militância também, né? Porque o jornalista está ali querendo defender o lado dele, né? Todo mundo milita, até o Mas próprio. é o lado dele? Mas é o lado dele ou é o lado do veículo de comunicação? Como é que você enxerga isso na verdade? Você, por exemplo, aqui na nossa entrevista, você chegou a falar isso, que olha, o que eu não posso ali na empresa falar, eu coloco aqui na rede social, que, portanto, é um lugar de opinião, né? Mas de que forma, portanto, a gente viu, por exemplo, nesse vazamento, suposto vazamento da Juliana Morrone com o camarote, a insatisfação dela, na verdade, do Alexandre Garcia contra a Globo, né, e assim por diante, né? Inclusive, quando você estava falando aqui, eu até dei uma risada, na verdade, porque você falou, não é só a Globo, são as outras empresas, né? Porque o discurso, na verdade, agora, como ele está muito polarizado, ele tende, na verdade, a alcançar os que deixam de apoiar o governo, né? Mas isso aconteceu em outros momentos também, quer dizer, no governo Lula isso também aconteceu, a relação com a imprensa não era uma relação muito boa, Uhum. e aí parece que nós, população, nós ficamos à mercê, portanto, desses poderes, porque a imprensa é um poder também no Brasil, né? Então, você não acha que como que a gente vai sair dessa? A pergunta é, como você vê o cenário para frente, né, em relação ao trabalho da mídia, para voltar a ter Nossa, tranquilidade, para conseguir trabalhar, né? eu acho que nesse momento não tem uma previsão, porque todo dia é uma notícia negativa, Renato. Eu não tenho muita esperança de como se a gente vai sair bem, não. A gente começou com uma agressão verbal, né, de uma equipe de reportagem que foi agredida verbalmente. Hoje a gente já tem uma agressão física. Eu tenho medo que no futuro possa acontecer o pior com uma equipe de reportagem. E eu não tenho uma boa perspectiva para o jornalismo daqui para frente, se continuar nesse ritmo. Eu acho que a gente tem que se posicionar, porque senão vai continuar piorando a situação. Tem que militar e acho que as empresas, as grandes emissoras, têm que se posicionar também. Hoje eu estou na esperança do Jornal Nacional, pelo menos, dar uma nota sobre o que aconteceu com o cinegrafista. Né? Pelo menos para se posicionar. Já que a gente não tem um governante que nos apoia, que está sempre criticando e está achando que a imprensa é o inimigo, a gente tem que contar com as grandes emissoras, entendeu? Júnior, mudando o foco, a gente está vivendo uma pandemia, né? E você trabalha aí em Uberlândia em veículos de comunicação, né? Como tem sido esse trabalho? Né? Como você vê o papel de novo, o papel da imprensa no combate ao Covid e de que forma vocês têm feito o trabalho de vocês aí em Uberlândia? Quais são as Uhum. notícias, né? Então, Uberlândia já está chegando aos 400 casos de pessoas infectadas. Mortes, eu perdi as contas. Eu acho que já está chegando às 15 mortes de pessoas com coronavírus. Bom, quando começou a pandemia, quando começou o isolamento, né, tudo muito novo, a própria emissora não sabia como que ia fazer, né, para ter esse cuidado. E a gente foi seguindo muita orientação do que o Ministério da Saúde estava dizendo, né? Eu estou até aqui com uma máscara aqui, que eu tenho um monte, né? Eu estou andando com um monte de máscara na mochila. Então, lá na emissora tá tendo todo esse cuidado. Eu ando com álcool em gel na mão, tem álcool em gel espalhado por toda a empresa, todo mundo mantendo a distância dos computadores. As pessoas que são do grupo de risco foram afastadas, tiveram demissões, infelizmente. Eu trabalho em 2 lugares, né, como você citou no começo, e nos 2 lugares tiveram demissões.
E assim, a gente está trabalhando dessa forma. Tem hora que enche o saco ficar usando a máscara o tempo todo, vai incomodando aqui atrás da orelha, mas não tem como, a gente tem que ficar usando, infelizmente. E os repórteres, para você ter uma ideia, eles não entram na redação. Como eles têm Ah, não contato, pode. como eles têm contato com as Ah, de pessoas, rua. não entram na redação, eles colocaram um computador para eles escreverem os textos deles fora da redação para não ter esse contato, entendeu? O cinegrafista e o repórter. É, e aí em Uberlândia, na verdade, até tem também um posicionamento do prefeito que segue mais a linha do Bolsonaro. Eu estou enganado ou não? Eu tenho visto alguns posts dele em que ele usa muito do humor para desfazer, por exemplo, de notícias como houve 13 mortos. Eu vi um post assim, houve 13 mortos e ele disse, eu odeio esse número, né? E aí, assim, você Uhum. jogando com a questão política, né? Como que vocês têm tido acesso às autoridades sanitárias aí de Uberlândia? Vocês também têm sido bem recebidos? Não, sim, eu ia até comentar na hora que você falou assim que ele parece que ele tem um posicionamento parecido com o Bolsonaro. Ele e o Bolsonaro são amigos, né? Pelo que eu já soube. O prefeito daqui de Uberlândia com o Bolsonaro. Mas ele é sensato. Eu posso dizer que o prefeito daqui ele é até mais sensato e ele se preocupa com a população. Ele está tendo esse cuidado. É, Como? Como? porque assim, a equipe de saúde, da Secretaria de Saúde daqui, é a minha visão, tá? Eu percebo que ela está tendo muito cuidado. No começo, aconteceu muito de ter o sigilo do que estava acontecendo lá nos hospitais, sabe? A gente não sabia ao certo quantas pessoas estavam infectadas, aí depois eles foram divulgando, porque a população foi exigindo isso, sabe? Não sabia onde que estava se a pessoa que estava infectada estava no hospital privado ou se estava no hospital público. E aí foi melhorando essa comunicação. Eu não faço essa comparação do prefeito com o Bolsonaro. Eles têm uma mentalidade em relação à saúde totalmente diferente. Eu acredito que o prefeito daqui é bem cuidadoso com a saúde. Apesar dos pesares, né, que os leitos daqui, eu acho que já está com mais de 80% de ocupação, infelizmente, porque não é só de coronavírus, tem outras pessoas que estão com outras enfermidades, aí superlota as unidades de saúde, mas ele tá tentando tomar todo cuidado, sabe? Eu vejo isso, eu não critico ele nessa questão da administração da saúde. Júnior, você falou da questão da informação, né, de acesso à informação, e aí você disse que a população é, tem pressionado também, o que tem, por vezes, melhorado. Né? Esses gestores, muitos dos gestores, têm evitado, até seguindo uma tendência internacional, porque o Trump faz isso, e aí o Bolsonaro replica, e aí nós temos muitos que estão utilizando as redes sociais, né? Como que você vê, portanto, o trabalho da imprensa, o seu trabalho, né, diante dessa generalização, dessa democratização, na verdade, do dar a informação, né? É interessante porque hoje, preparando aqui para poder fazer a live, eu estava pensando sobre isso, né? Eu sou historiador e sou também professor de espanhol, e eu não tenho uma formação jornalística, né? Estou aqui me atrevendo a fazer entrevistas, mas nunca com uma perspectiva jornalística, jamais, né? Jamais, jamais. Até porque valorizo muito os jornalistas. A gente teve aí, nesse processo, né, de alguns anos, a gente teve, inclusive, a suspensão, né, da necessidade do diploma jornalístico para exercer, de fato, o jornalismo, né? E aí, portanto, você tem um monte de gente que está criando uma live, que está dando notícias e que, na verdade, passa a ser o sujeito que informa, né? Em busca da credibilidade. Como que você vê essa concorrência? Quando quando o governo Bolsonaro começou, em 2019, eu passei a criticar. Eu falei assim, olha, ele só publica no Twitter, né? Toda informação era Twitter, Facebook, Twitter, Facebook. Mas aí, com o tempo, eu fui percebendo que é necessário um governante, uma pessoa do governo, uma pessoa pública ter essa ferramenta de comunicação.
Mas nada, Renato, substitui um veículo de televisão, de rádio, impresso, né, que apesar que está acabando muito impresso, mas web, no site, nada substitui. O alcance que esses meios de comunicação têm é muito maior do que um Twitter, por exemplo. A Dona Maria, por exemplo, não tem um Twitter para ficar vendo todo o tempo o que o Bolsonaro está publicando, entendeu? Acredito que serve sim para a pauta do jornalismo. Por exemplo, eu vou lá, vou ver o que o Bolsonaro publicou hoje. Será que isso vai gerar polêmica? Será que isso vai dar pauta? Ok. Mas ainda a população precisa dos jornalistas, precisa dos veículos de comunicação para expandir essa informação. Eu acho que não atrapalha hoje. Acho que essas redes sociais, elas colaboram e o jornalismo tem ganhado força. Um exemplo é a pandemia. Tantas fake news que surgiram com a pandemia e foi o jornalismo da televisão, do rádio, do site que ajudou com que as fake news fossem desvendadas, né? Se aquela notícia era verdadeira ou falsa. Tem muito mais gente que passou a ter mais confiança nesses veículos de comunicação do que acreditar em uma pessoa que está ali postando um vídeo todo dia falando que a Terra é plana, entendeu? E é interessante porque você postou um vídeo da Eliane Dias, da Rádio Caruaru de Pernambuco, né? No episódio, ela discutia com um colega dela, ele queria, na verdade, dizer e falar de uma pessoa que tinha usado cloroquina, uma pessoa, e ela tem um posicionamento muito incisivo com ele, né? Ela é jornalista, sim, dizendo que uma pessoa não conta, né? Uma pessoa não conta. Então, eu acho que, na verdade, o trabalho que o jornalista tem por conta da sua formação para nós, importante porque parte do princípio da pesquisa, da investigação, um trabalho mais amplo do que eu, Renato, que abro uma live e me meto a dar informações, por exemplo, e corro o risco de mal informar como sujeito que queria comprovar que o amigo dele usou a cloroquina, né? Ela, inclusive, até te mandou um vídeo agradecendo, foi isso? Sim. Renato, eu tiro por base a minha experiência na universidade. Como eu trabalho dentro da universidade e faço muitas matérias científicas, eu tenho que consultar o professor. Eu não posso falar de uma pesquisa sobre diabetes, simplesmente sobre o que eu li a respeito. Eu tenho que consultar um pesquisador, entendeu? Isso é muito sério. Eu não posso chegar no programa de rádio e falar que o seu João foi curado tomando um chá de erva cidreira, entendeu? O risco... De cogumelo. Eu não posso, é muito arriscado. Olha a responsabilidade que a gente tem de passar a informação para outra pessoa que está ali te ouvindo, está te assistindo na televisão. O jornalista que essa outra radialista discutiu, ele estava totalmente errado, né? Ele falou, mas o fulano foi curado, segundo ele, tá? Mas segundo ele, ok, ele está falando que foi curado. Mas tem comprovação científica? A gente tem que acreditar na ciência, a ciência está aí para isso. Eles estudam anos. Eu já fiz matéria com pessoas que estão ali estudando sobre o câncer, que ainda não concluíram uma pesquisa, porque sabem que vai levar 10, 15 anos para concluir essa pesquisa. Então, a gente tem que respeitar esses profissionais também. Não pode sair falando por aí, né? Tal coisa cura tal doença. É muito arriscado, é muita responsabilidade para a gente. Porque há um risco no tal do jornalismo do achismo, né? Quer dizer, exatamente. Eu acho, eu não sei, mas eu acho que aconteceu, né? Tem um vídeo também da Roberta, né? Eu só sei esse primeiro nome dela, ela é do Sul, e aí ela faz uma pergunta para o governador, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Sim. Só que a pergunta dela, ela fecha a pergunta com um ataque a ele, né? Quer dizer, ela faz a pergunta e ela diz, por que essa sua medida é muito... eu não sei a palavra que ela usou, né? Tirana, exatamente. Tirana, exatamente. No que você acha que ali reflete, por exemplo, a opinião dele e no que reflete a opinião da empresa que ela trabalha? Eu não acompanho a empresa, mas pelo comentário dela, pela pergunta de ataque dela, eu percebo, ela deve ser alguma empresária, além de comunicadora, onde ela tem os interesses próprios dela e ela se posicionou... Fecharam a loja dela, daquela forma. Exatamente. Por interesse próprio. Eu acho que ela estava ali sofrendo com o isolamento, com a pandemia,
e já estava prejudicando financeiramente a vida dela, foi aí que ela resolveu atacar o governador daquela forma. Eu vejo assim. Você sabe que o The Intercept é um site muito conhecido, né? É um grupo, na verdade, jornalístico, que se autodenomina jornalismo independente. Sim. E eles escreveram um texto muito interessante sobre o perigo de dar voz e projeção a discursos anti-ciência como forma de legitimar o que ouvimos sempre, como forma de legitimar. Sempre ouvimos dois lados, né? Porque é errado dar espaço na imprensa para, por exemplo, Osmar Terra, o porta-voz do negacionismo científico, né? Como que você vê isso também, né? Quer dizer, para você ter um jornalismo independente, você precisa sempre ouvir os dois lados. Em busca disso, nós estamos ouvindo, por exemplo, o terraplanista. Pois é. A gente tem que ouvir, não tem essa. É uma missão do jornalismo, né? A gente não pode não concordar, mas a gente tem que ouvir. Aí vai Então, caber você a não nós. concorda com esse texto do The Intercept, você não concorda. Concordo, Tem que dar concordo, a voz. gente tem que ouvir. É, Não, mas na verdade, na verdade, ele escreve que há um perigo em dar voz. Ele é contra. Ele acha que não tem que dar voz. é verdade. Não, então, eu sou a favor, pelo que eu aprendi, de ouvir os dois lados, independente da opinião da pessoa e independente se eu estou a favor ou não. Eu estou ali como profissional, estou ali para ouvir. Foi isso que eu aprendi e estou seguindo isso até hoje, entendeu? Foi o que aconteceu com o caso do Alexandre Garcia. Teve o vazamento da Juliana Morrone. Postei, né, o vazamento. Depois fui lá e busquei a resposta do Alexandre Garcia, mesmo não concordando com a resposta dele. Foi educado, foi um gentleman para responder o que aconteceu. Mas não concordei, achei falso. A minha opinião aqui. Mas, assim, eu acho que realmente ele cuspiu no prato que ele comeu, mas ele se posicionou e eu tive que dar essa resposta, entendeu? Isso é opinião ou isso é fato? Isso é opinião, é opinião nesse caso. Mas eu discordo com o Intercept porque a gente tem que ouvir, não tem essa. Eu tenho que saber o que a outra pessoa está pensando, né? Mas o saber, ou saber o que a outra pessoa está pensando, na verdade, ele está se referindo, inclusive, ao trabalho da CNN, sejamos claros, né? A CNN tem feito muito essa linha de vamos ouvir aqui o Osmar Terra. E aí o Sim, Osmar Terra vai falar sobre sou contra o isolamento, sou a favor da cloroquina. E aí o que eles estão dizendo é que parece que esse discurso que está ganhando espaço, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, na verdade tem incentivado muita gente, né? Quer dizer, de que forma o jornalismo vai tratar isso com cuidado para que não seja uma assinatura embaixo. Não, nós é. acreditamos nisso, porque é perigoso, né? É muito perigoso, mas assim, eu ainda sou a favor de dar voz. A gente tem que ouvir os dois lados. Esse debate que acontece na CNN, por exemplo, o Coppola e a Gabriela Prioli, agora eu me esqueci o nome do outro que entrou no lugar da Gabriela, mas eu acho importantíssimo, porque nem todo mundo pensa como a Gabriela, né? Mas também nem todo mundo pensa como o Coppola. É importante a gente ouvir os dois lados. Eu acho que a gente não pode alimentar uma opinião como foi feito com o Bolsonaro no passado, quando o CQC, o Pânico, o Super Pop da Luciana Gimenez levava ele toda semana só porque ele era polêmico, porque ele falava o que pensava, entendeu? E isso aí é um risco. É um risco na imprensa, sabe? Então, Você deu no então que eu deu. poderia dizer, então eu poderia dizer que a imprensa também é pai do Bolsonaro. Sim, sim, total, total. Apoiou, ajudou a levantar ele na mídia, com certeza, com toda certeza. Infelizmente. E que talvez também tenha feito com outros candidatos em outras épocas. Sim, com certeza. A gente tem eu não era nascido, mas eu já vi as notícias. Por exemplo, o A Collor, gente não falou da né? sua idade, né? Quantos anos você tem? A gente falou da sua Eu tenho idade. 27. 27. É, muito novo. É. Mas assim, o Collor, por exemplo, eu já li, já vi matéria sobre, mas ele nos debates foi montando um personagem, né? Colocou a gravata torta para se aproximar do público mais simples, mais humilde, para as pessoas se identificarem com ele. Então, todo esse processo, a mídia ajudou, né? E colocou ele no poder, como também tirou ele do poder, entendeu? Mas a mídia também ajuda quando não pergunta. Muitas vezes, por exemplo, a gente vê entrevistas em que a gente em casa fica torcendo para que o sujeito faça tal pergunta para o entrevistado,
e ele não faz, ele se furta a pergunta. Eu acho que também o silêncio é também um apoio, né? Você não concorda com isso? Concordo também. É uma maneira também de apoiar e fazer com que essa pessoa se destaque. Nossa, é Ah, uma coisa muito arriscada, Renato. A gente tem que tomar muito é uma cuidado com linha tênue. tudo que está fazendo, né? Pode favorecer, pode prejudicar, tem que ser muito bem pensado. É como eu estou te falando das legendas que eu faço, por exemplo. Tem que pensar muito, tem que pensar duas vezes no que eu vou publicar, porque isso influencia, entendeu? Então vamos falar de coisas então mais amenas, né? Vamos. Vamos falar dos seus preferidos, né? Vamos falar dos seus preferidos. Um vídeo engraçado, assim, que você já postou no Virei Jornalista, assim, que você se lembra e que você gostou, né? Engraçado. Engraçado, eu tenho de uma colega minha que trabalha, eu trabalhava com ela na época, ela estava fazendo uma passagem, que é quando o repórter aparece no vídeo, né? A assinatura do repórter, que a gente costuma dizer. E ela estava na rua e passou um carro buzinando. E nisso ela assustou. Ela levou um Esse susto, eu aí não vi. o editor nosso pegou esse vídeo, fez um remix, ela numa boate, assustando assim, viralizou o vídeo, foi parar até no SBT. Foi muito bacana, eu nunca me esqueço, porque isso aí viralizou. E foi a partir daí que eu passei a colocar a logomarca. Porque, nossa, Aham, o arrependimento, Renato, porque eu não fazia isso. Eu não colocava o aham, arroba do Virei Jornalista. Mas quando esse vídeo viralizou e eu vi parar em outras páginas bombadas assim do Instagram, eu falei assim, eu tenho que colocar minha logomarca ali, tenho que colocar minha marca registrada. Tem uma outra situação que é recente, que aconteceu esse ano, do repórter Alisson Negrini, eu acho que ele é do interior de São Paulo. Ele estava fazendo a entrada ao vivo dele numa feira de produtos rurais, né? E entrou uma senhorinha bem na frente da câmera dele. E aí esse vídeo viralizou também, que é muito eu bacana. sei qual é. Eu Você vi. lembra desse? Ela começou Aham, a fazer pergunta para ele, a gente está ao vivo, a senhora pode dar licença, por favor? E aí o menino ficou, assim, o repórter, ele ficou sem ação, né? Porque ele ficou sem graça de tirar a senhorinha ali do ao vivo. Porque a gente está ali no ao vivo, a gente tem que tomar todo o cuidado, né? A gente está pensando no público aham. que está te assistindo, mas ao mesmo tempo ele tentou tomar um cuidado com a senhorinha que estava ali conversando com ele. Então esse vídeo também me marcou um pouco. E, na verdade, você não posta coisas que acontecem com você lá, mas no seu trabalho jornalístico, o que já de engraçado aconteceu com você? Comigo. Esses dias eu tô lembrei agora de duas situações, é porque eu sempre conto. Teve uma vez, quando eu estava na produção, aí é uma situação bem constrangedora. Eu Pode fui contar aqui em ligar primeira mão. eu fui ligar para uma entrevistada, que eu sempre tinha o costume de ligar para ela, essas fontes que a gente tem, fontes Aham, fiéis, né, que tá sempre ali salvando as nossas vidas, e ela era uma nutricionista. E aí toda vez eu marcava com ela e tal, e eu acompanhava ela nas redes sociais, eu era amigo dela nas redes sociais, ainda sou, né? E eu vi que ela estava grávida. Aí muito triste isso. E aí passou um bom tempo que eu não marcava matéria com ela, e eu liguei para ela, eu falei, Fulana, tudo bem com você? Como é que tá o bebê? Aí ela falou assim, eu perdi. Cara, eu não sabia onde enfiar a minha cara, porque assim, eu fiquei muito sem graça. Porque é uma situação muito assim. Eu também não sabia lidar com aquilo. Eu falei, nossa, fulana, mil desculpas. Eu não sabia que você tinha perdido a criança e tal. E eu fiquei, nossa, minha cara no chão. Outra situação que eu lembrei também, como produtor, uma vez eu fui mandar uma mensagem para o entrevistado, para agendar uma entrevista, né? E aí tá, eu mandava mensagem de texto e tal, eu ligava para ele e não atendia. Eu disse, vou entrar em contato pelo WhatsApp. Mandava mensagem de texto e ele visualizava e não me respondia. Aí eu mandava outra, passava horas, ele visualizava e não respondia. Aí, quando foi, aí falei para minha editora, falei assim, fulana, tô falando com um ciclano aqui, ele só visualiza a minha mensagem e não me responde. Ela falou, Caritel do céu, você tem que mandar áudio, porque ele é deficiente visual. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu já estava grilado com o homem já e eu não sabia. você não sabia. Não sabia, ninguém tinha me avisado, Não sabia. entendeu? Eu só liguei, ele não me atendia, mandava mensagem por escrito, ele também não respondia. Ele visualizava, dava azulzinho no WhatsApp, sabe? Mas Aham. aí eu não sabia que eu tinha que mandar áudio. Então, essas situações assim, que dão uma certa Ó, vergonha, comigo, né? eu não sou jornalista, mas comigo também é danado para acontecer essas vezes de perguntar para a pessoa. Minha esposa deve estar assistindo agora, ela sabe, ela sempre me chama atenção, né?
Uma vez na universidade, uma professora estava assim, comendo, assim, aí eu cheguei para ela e falei, você tá grávida? Ela falou, não, eu só tô gorda mesmo, né? Aí, E aí, assim, eu fui meio indelicado, né? Então, nossa, na verdade, acontece, né? a gente A se gente tem que sente mal. evitar falar. Não, e já aconteceu de eu fazer matéria. É no automático, Renato. De eu entrevistar a pessoa que é surda, e aí eu vou. Surda não, muda. E eu passo o microfone para ela. Já aconteceu. Hum. E é muito automático. Acho que a Fernanda Gentil tem um vídeo desse na internet, né? Que ela vai cumprimentar e aí a pessoa não dá a mão para ela, porque é cega. É uma situação mais ou menos parecida. Já aconteceu isso comigo. Agora também já aconteceu situação bem delicada, quando eu marquei uma vez uma matéria com um homem que se dizia profissional da saúde, um biomédico, mas, assim, de última hora eu descobri que ele era um charlatão, que ele estava dando curso para as pessoas Sério? um estelionatário, um tratamento de Alzheimer, se eu não me engano. Era Alzheimer ou Parkinson, eu não lembro exatamente o que era. E aí a minha chefe falou assim, essa história está muito estranha, vamos pesquisar sobre esse rapaz, né? E aí a gente deu um Google no nome dele, achou uma Isso em denúncia. Uberlândia. Ele veio para Uberlândia para dar curso, só que ele era do Sul. E aí a gente deu um Google no nome dele, descobriu que ele era um charlatão, tinha matéria em outras emissoras de denúncia. E aí, quando a gente foi descobrir isso, ele já estava lá na TV para dar entrevista ao vivo, para chamar o público para participar do curso dele. E aí a gente deu um jeito lá de não entrevistá-lo, né, para essa entrevista não ir ao ar. Fizemos gravado, porque a princípio era para ser ao vivo, mas aí a gente deu um jeito de gravar a entrevista e não colocar essa entrevista no ar. Depois a gente fez uma outra matéria de denúncia. Mas assim, são situações de sufoco, sabe? A gente nunca esperava que ia estar com um charlatão ali. Ô, Júnior, dos vídeos também que você recebe, que você posta, qual que você se recorda assim como o mais triste? Triste? Deixa eu me lembrar aqui. Tem um, agora que eu me lembrei, um do ano passado, de um jornalista de Goiás, eu acho que é de Catalão, que ele estava lendo uma cartinha de Natal. Sim, o Alaor Rodovalho. Esse é um vídeo que eu acho muito triste. Daqui de Catalão. Alaor bastante conhecido. Um abraço para o Alaor, inclusive. Jornalista de longa data aqui de Catalão, bastante prestigiado. Então, esse é um dos vídeos que eu considero como um vídeo triste, sabe? Emocionante. Ele lendo aquela cartinha da menina, de uma criança, não lembro se é menina ou menina, mas a criança pedindo ajuda, né? Pedindo um presente de Natal, e ele se emociona ao vivo, eu achei muito forte. É um dos vídeos que me marcou. A gente tem alguns momentos na televisão brasileira em que os jornalistas não seguraram a emoção, né? A gente tem alguns clássicos assim, né? E que acabaram chorando, né? E aí é interessante de novo, porque a gente volta nessa pergunta que está permeando toda a entrevista aqui, né? Quer dizer, o que é imparcialidade, distanciamento e o que é esse envolvimento, né? A Sandra Nemberg, por exemplo, ela é rainha nesse sentido do envolvimento, né? Isso causa uma empatia muito grande com o telespectador, não é verdade? Causa, e tem hora que a gente não consegue segurar. Isso é inevitável, a gente também é humano, jornalista é humano, né? A gente está ali passando a notícia, ao mesmo tempo que a gente dá uma notícia ruim de um crime, por exemplo, a gente fica com raiva por dentro, mas não demonstra tanto quando é uma matéria de tristeza, de emoção, sabe? Você deu um exemplo perfeito aí. A Sandra, ela é muito humana. Toda notícia que era triste, né, de um fato muito triste, de uma tragédia, eu acho que foi de Brumadinho, né, que ela se emocionou, uma das últimas vezes que ela se emocionou. Eu super concordo em poder mostrar esse nosso lado, sabe? Não segurar essa emoção. Porque a gente também é humano, a gente se emociona, a gente se entristece, é normal. A gente tem que mostrar esse lado e gera uma empatia com as pessoas. Porque quando a pessoa que está ali assistindo fala assim, nossa, fulana se emocionou também, ela parece uma boa pessoa, né? Ela tem essa empatia pelo próximo. E isso é super normal. Júnior, a gente está nos 27 segundos restantes, né? Que vai cortar a gente. Quero te agradecer muito, viu? Muito obrigado. De repente, assim, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, eu entendo como é que é o tempo. Muito obrigado. Espero ter correspondido às perguntas. Demais. Gostado da entrevista. Bate-papo excelente. Agradeço mesmo, viu? De coração.
Muito Obrigado, viu? obrigado. E obrigado Grande pela abraço. parceria pelo In-House, viu? Ah,